Olá, essa comunicação apresenta resultados parciais de um projeto colaborativo em andamento sobre o tema Ensino de Música, Digitalização e Profissionalização. Iremos apresentar 3 estudos de caso que estão sendo realizados de forma colaborativa entre 2 projetos de pesquisa no nível de estágio de pós-doutoramento, desenvolvidos pelos projetos doutores Antônio Chagas Neto e Michele Aripe Girardi Lorenzetti. Esses projetos dialogam com o meu projeto de pesquisa como supervisora e eu sou a professora doutora Josamara Souza. O nosso objetivo é analisar e discutir como os processos de digitalização na atualidade interferem nas condições de trabalho de professores de música em diferentes regiões do país. A partir desse objetivo, pretendemos discutir as seguintes questões: como professores lidam com a experiência didática de transmissão da música e com a didática músico-instrumental e vocal no ambiente digital? Quais tarefas têm como profissionais da música ativos no mundo digital? Que ações necessitam para cumprir essas tarefas? Que modos de ser profissional da música as redes digitais esculpem, conformam? Que marcas do tempo e espaço são impressas nessa atuação e que desafios são colocados no dia a dia? As pesquisas adotam como metodologia o estudo de caso de abordagem qualitativa, conforme orientações de Bogdan e Bicklin, Merriam e Stake. Para responder às questões de pesquisa, optamos por trabalhar com 2 instrumentos de pesquisa qualitativa social: o questionário online e entrevistas, que ainda não foram feitas. Para a elaboração dos questionários, consideramos as seguintes etapas: a. Desenvolvimento do questionário com as sequências de questões ligadas aos objetivos específicos propostos para cada estudo. B. Definição do método de aplicação de forma autodeterminada e de forma eletrônica. C. Contatos iniciais com os respondentes. D. Aplicação do questionário online. E E. Análise dos dados. Referencial teórico. As nossas pesquisas se dedicam a atividades pedagógicas musicais de professores de música na perspectiva da profissionalização, situando-se no amplo campo teórico-epistemológico do que é ser profissional de música na contemporaneidade. Diz respeito a uma profissionalização que se inicia, por exemplo, com atividades interativas nas redes, com tutoriais para aprendizagem de instrumentos musicais por crianças, jovens e adultos, podendo chegar mesmo a uma carreira consolidada como professores e professoras. Dentre as particularidades dos mundos da profissão musical no âmbito da internet e no mundo profissional em música que ocorre no mundo virtual, destacam-se a precocidade e a interatividade facultadas pelas redes digitais e pelo acesso que as pessoas têm às tecnologias virtuais. As questões da precocidade na profissão de músicos vem sendo discutida por autores como Travassos, Requião, Salgado Silva, Murato e Vieira, entendendo que a precocidade na formação musical e o domínio do saber musical permite o trabalho desde cedo, que a precocidade da profissão é facultada pela valorização social do saber fazer, que pode ser colocado à prova a qualquer momento, pois é na eficiência de realizar um trabalho que reside o seu valor. Outro conceito importante para as nossas pesquisas é o de redes digitais, que vem sendo estudado na educação musical brasileira por autores como Sernev, Araldi Bertrand. Essa discussão pode incluir os conceitos de Digitalisierung e Digitalität, abordados sob diferentes perspectivas por autores alemães, como Jørgensen et al. Digitalität não se refere somente aos meios digitais, mas às mudanças de relações a possibilidades. Segundo Jørgensen, digitalidade refere-se mais do que apenas o domínio dos dispositivos tecnológicos em nossa vida cotidiana, mas como um processo de mudança social e cultural. A seguir, apresentaremos brevemente cada projeto de pesquisa, destacando seus objetivos, revisão de literatura pertinente a cada estudo e alguns resultados preliminares. Exemplo 1. Profissionalização musical de jovens, um estudo sobre atuação pedagógica musical nas redes digitais. Várias pesquisas têm apontado que o mundo musical dos jovens tem sido moldado pela mediatização
em especial através da internet e das redes sociais. A disponibilização de músicas na internet e nas redes sociais tornou as práticas musicais mais acessíveis e interativas. Estudos sobre juventudes e redes digitais, como o de Garcia Campini e Urteaga, revelam que há uma variedade de comportamentos interativos nos quais os jovens não profissionalizados ainda recriam as ofertas culturais e as reescrevem em cenas, sítios web e ações grupais. A presente pesquisa considera as redes digitais como instâncias de formação e profissionalização. Os jovens profissionalizam-se em música e vivenciam as experiências de socialização profissional, incluindo as convenções, os modos de funcionamento e as especificidades desses locais de trabalho. A preparação para estar nesse papel exige, dentre outras, a organização do repertório, as interações que acontecem online, a relação com o público que busca a internet como meio de aprender música, o uso de tecnologias que são necessárias para realizar o trabalho de transmitir conhecimentos musicais, dentre outras que podem estar contempladas nessa pesquisa. Por essas especificidades e pela multiplicidade de sistemas de formação e atuação musical, a profissão musical e outras profissões artísticas têm sido negligenciadas pelas análises sociológicas clássicas, especialmente as abordagens de cunho funcionalista. Por se tratar de percursos profissionais constituídos de experiências pessoais, o estudo apoia-se também na sociologia da educação musical, bem como na sociologia do cotidiano, por compreender que os indivíduos se constituem através de suas experiências diante do mundo vivido. Para a sociologia do cotidiano, todo social é potencialmente indiciante. Para tanto, Machado Paz propõe uma sociologia do cotidiano que opere como uma sonda para captar as camadas inacessíveis aos instrumentos usuais do conhecimento sociológico. Nas suas palavras, a sociologia do cotidiano não despreza os desperdícios do social, desvalorizados pela sociologia mais positivista, que tende a erigir como dignos de pesquisa apenas aqueles objetos de estudo que se deixam capturar pela sua mensurabilidade. Examinar a atuação musical de jovens que se lançam nas atividades profissionais sob a perspectiva da sociologia das profissões e da vida cotidiana consideram a música não como um objeto isolado, mas como uma experiência social, incluindo os ambientes onde os jovens vivem e trabalham. Os percursos de profissionalização no campo da música a serem apresentados e analisados, mesmo que possam ser localizados às margens das instituições formadoras musicais, fazem parte de uma agenda contemporânea e engajada com as questões do mundo do trabalho e qualidade de vida para os jovens. Exemplo 2. Digitalização e ensino de instrumentos musicais. Uma pesquisa em andamento sobre as interações sociais nas redes digitais. O foco principal dessa pesquisa é compreender as interações sociais em aulas de flauta doce através da internet, em disciplinas de curso de licenciatura em música e educação musical, a partir da perspectiva dos professores. Participantes da pesquisa. Participam da pesquisa professores de flauta doce de instituições de ensino superior de diferentes partes do Brasil. Assim, foi enviado um e-mail para cada participante contendo um questionário administrado com questões sobre suas experiências e sentimentos ao realizar o ensino de flauta doce através da internet em cursos de licenciatura em música. Dos 18 professores que estavam dentro dos critérios estabelecidos para a participação, 15 responderam ao questionário dentro do período estabelecido. Análise de dados. A análise de dados foi efetuada de forma qualitativa. Para isso, usou-se inicialmente como base o formato empregado por Bourdieu no livro A Distinção, onde as respostas abertas e fechadas fornecidas pelos participantes são transpostas em formato de texto, com cuidado de contextualizar todo o aspecto metodológico,
o tipo de pergunta efetuado e até as possíveis fragilidades características de uma pesquisa científica. Desta forma, para minha análise de dados, identifiquei as questões centrais dos meus objetivos específicos em cada uma das respostas fornecidas pelos professores e as transpus em um texto corrido. É importante ressaltar que as informações apareciam muitas vezes entrelaçadas em diferentes respostas, necessitando assim um cuidadoso olhar para as informações que eram fornecidas de maneira direta e indireta. A partir disso, foi possível compreender mais a fundo cada participante, enxergando-os tanto de maneira individual quanto transversalizar as informações fornecidas, entendendo-os enquanto professores universitários de flauta doce. Base teórica. A base teórica utilizada nessa pesquisa fundamentou-se principalmente nos conceitos de interação social, utilizados por Gottman, e suas transformações em relação aos aspectos digitais. Lidar com as transformações do mundo digital pode ser algo muito impactante para professores, o que pode gerar um sentimento de estarem socialmente ameaçados, a partir do momento em que o mundo que conhece será colocado em xeque. Sendo assim, professores que deram aula exclusivamente de maneira presencial também poderiam sentir-se socialmente ameaçados a partir de elementos como ter que fazer de uma forma diferente as diversas minúcias da sua profissão, reaprender a ensinar, onde agora necessita aprender com o aluno como ensinar, o que ensinar, quando ensinar, além da adaptação às novas ferramentas e o novo sentido de tempo e espaço de uma aula. Algumas considerações. Até o momento foi possível perceber que grande parte dos profissionais que participaram da pesquisa havia ministrado aulas de flauta doce através da internet apenas durante a pandemia provocada pela doença do coronavírus Covid-19, alterando assim a forma habitualmente utilizada na condução das aulas, seja pela necessidade de aprender a utilizar novas ferramentas, a adequação às restrições provenientes das plataformas utilizadas no ambientes virtuais de aprendizagem, inclusive da alteração metodológica adotada pelo docente. A pesquisa está em sua fase final, onde os dados ainda estão sendo analisados. Com isso, outras informações ainda serão reveladas, as quais proporcionarão uma melhor compreensão sobre como eram estabelecidas interações sociais em aulas de flauta doce através da internet, em disciplinas de curso de licenciatura em música e educação musical no Brasil, a partir da perspectiva dos professores. O ensino de práticas vocais realizado por estudantes de música e a digitalização. O objetivo dessa pesquisa é compreender o processo de profissionalização de estudantes de música, considerando suas ações de ensino e atividades de práticas vocais propostas nas redes digitais, ou seja, o ensino de canto online. A compreensão de profissionalização adotada neste estudo parte da ideia dos processos pelos quais licenciandos em música vão se inserindo no mercado de trabalho, especialmente no ambiente digital. Nicolate da Costa afirma que a internet, como forma de inserção no mercado de trabalho, se configura como um novo fenômeno e recomenda para aqueles que se dedicam a estudar o cotidiano e a cultura de jovens que busquem compreendê-lo. A autora discute, a partir da ideia de profissionalização da criatividade, exemplos de exposição online, no qual jovens exploram possibilidades de profissionalização através das redes. A revisão de literatura foi feita a partir de 3 conceitos: as práticas vocais na educação musical, a profissionalização na música, especialmente na licenciatura, e as redes digitais na educação musical. O canto pode ser descrito como prática vocal em uma ótica da sociologia da educação musical. Nessa perspectiva, é algo que pode ser vivenciado por qualquer um, sem fazer distinção entre o cantarolar. A prática do canto é compreendida como mais ampla e complexa que os aspectos de ordem sonora, musical, estética e artística. Por conta dessa compreensão, nos últimos anos, alguns autores começam a expandir esse olhar, como mostra a tese de Specht. Entrelaçamento sobre o ensino de canto e aprendizado de canto que ocorrem em mídias sociais, mais especificamente o YouTube, foram investigados por Marques. No decorrer da pesquisa, observou-se muitas pessoas já formadas em música atuando no ensino de canto nas redes digitais. No Instagram, são muitos licenciandos e licenciados em música que divulgam através de imagens, vídeos e textos seu trabalho com ensino de canto. Assim, juntamente com a indicação de pessoas da área, foram identificados possíveis colaboradores de diferentes instituições de ensino superior brasileira e que atuam com o ensino de canto online. A partir dessa abordagem qualitativa, foram utilizados questionários online auto-administrados.
Para a elaboração do questionário, foi fundamental identificar práticas vocais oferecidas em diferentes formatos de trabalho com canto online, tais como aulas individuais ao vivo, aulas em grupo ao vivo, mentorias, atendimentos, grupos de estudo, oficina, workshop, live, curso ao vivo, curso gravado e ensaio. Até o presente momento, foi finalizado o questionário e realizado um estudo piloto, com ele contando com a colaboração de 3 pessoas com perfis diferentes, uma que já concluiu a licenciatura em música, outra que está na licenciatura em música e outra que é licenciada e atua como docente em um curso de licenciatura em música. A partir das primeiras buscas realizadas para a elaboração do questionário e do piloto, já é possível observar a transformação no jeito de trabalhar e os vários modos de ser professor neste ambiente online. Este estudo poderá contribuir no contexto atual, no qual muitos alunos em formação acadêmica e já formados precisam repensar seus espaços de atuação profissional. Considerações finais. Quando a pandemia provocada pela doença do coronavírus foi anunciada, em março de 2020, muitas instituições de ensino saltaram da modalidade de ensino presencial para o ensino totalmente online. O ensino online, exigido pelo distanciamento físico, apenas foi acelerado diante de inúmeras transformações que estavam por vir e que já haviam sido anunciadas pela cultura digital presente antes da pandemia. O ensino-aprendizagem online passou a exigir interações em espaços e lugares que escapam dos limites dos quais a presencialidade acontece. Dessa forma, são construídos outros cenários educativos musicais à margem das instituições, mas também de igual importância para a profissionalização do ser professor de música. Para as primeiras etapas da pesquisa, adotamos como técnica de coleta de dados o questionário online. Geralmente utilizado em pesquisa para levantamento de grande quantidade de dados, os questionários vêm ganhando também sua importância em trabalhos de cunho qualitativo. E nesse processo de elaboração dos questionários está presente o modo qualitativo de fazer pesquisa, como propor um número de questões adequadas, pensar nas perguntas de forma a acessar respostas à formulação delas, pensar na ordem das questões, de tal forma a criar conexões e possibilitar futuros enredos e histórias contadas na análise dos dados. Todos esses aspectos são fundamentais para se chegar a uma análise das respostas dadas, que nos 3 casos aqui apresentados, tratar-se-ão de uma análise qualitativa de dados. Seguem as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.